Olá, muito boa tarde para você ligado na TV Canção Nova. Estamos começando mais uma edição do Boletim de Notícias com os assuntos que são destaque nessa sexta-feira, 19 de agosto. Vamos conferir então? Para começar, tem a divulgação dos detalhes da programação de um dos momentos mais importantes para a história da igreja. Eu estou falando do consistório, que tem todo um sentido de continuidade na tradição católica. Ao todo, vão ser criados 21 novos cardeais. Danúbia Gleiser. A celebração, que vai ser conduzida pelo Papa Francisco, acontece no dia 27 deste mês. Será num sábado às 4 da tarde, no horário de Brasília. Entre os 21 novos cardeais, 2 são brasileiros. São eles Dom Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, e Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Além da criação dos novos cardeais, o Papa Francisco vai canonizar o beato Giovanni Battista. Foi ele quem fundou a Congregação dos Missionários de São Carlos e das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu. A data também vai marcar a canonização de Artemide Zatti, um leigo que foi professor da Sociedade Salesiana de São João Bosco. Ainda na programação do consistório, Papa Francisco segue na segunda-feira, no dia 29, para L'Aquila, no interior da Itália. No dia seguinte, uma terça, o Santo Padre celebra na Basílica de São Pedro com os novos cardeais e o Colégio Cardinalício. De Roma, Danúbia Gleiser para o Boletim de Notícias. E este fim de semana na Itália promete ser de muitos apertos de mãos e abraços. É que começa amanhã em Rimini, na Itália, o 43º encontro para a amizade entre os povos. Com o tema A Paixão pelo Ser Humano, o evento acontece entre os dias 20 e 25 de agosto. Em mensagem enviada aos organizadores, Papa Francisco pediu que a comunidade cristã alimente a amizade social, não dando lições da sacada, mas descendo para as ruas sustentada por uma esperança confiável. No texto enviado ao bispo de Rimini, Dom Francesco Lambiase, o Santo Padre diz que o tema deste ano se transforma em um apelo aos cristãos. Afirma que é preciso descobrir o caminho da atenção, do amor pelos outros, da proximidade, da busca pelo bem como condição para ser plenamente nós mesmos. Agora, futebol. A CBF anunciou hoje os jogos da seleção brasileira para o mês de setembro. Vão ser 2 partidas. Os confrontos serão os últimos, antes da estreia na Copa de Catar, em novembro. Os jogos serão contra as seleções africanas da Tunísia e de Gana e acontecerão nos dias 23 e 27 de setembro. A seleção pediu autorização para a Federação Francesa de Futebol para mandar as 2 partidas em Paris, no Parque dos Príncipes, casa do Paris Saint-Germain, mas ainda não fechou o local dos jogos. Há chances de um deles ser em Paris e outro em Londres. Membros da comissão técnica iniciam neste fim de semana um giro pela Europa, com parada também no México para ver Daniel Alves. A fase é de definições e de se retirar as últimas dúvidas para a lista de setembro. Agora vamos falar deste frio que chegou com força em várias cidades brasileiras, principalmente no sul do Brasil, onde teve o recorde de temperatura negativa. Tomás Guarese. Uma massa de ar frio de origem polar derrubou as temperaturas no Rio Grande do Sul e houve registro de chuva congelada entre a tarde de ontem e a manhã de hoje em pelo menos 3 cidades da Serra. São José dos Ausentes foi o município mais gelado no Rio Grande do Sul, nesta madrugada, com temperatura de 2,1 graus negativos às 5 da manhã e sensação térmica de 10,6 graus negativos, segundo a Climatempo. Na Serra do Sudeste, Pinheiro Machado abriu o dia com temperatura de 4,4 negativos. No Planalto, as mínimas desceram a 3 graus negativos em Soledade. E a maioria das cidades da região metropolitana registraram temperaturas ao redor dos 5 graus. Em Santa Catarina, na cidade de Bom Jardim da Serra, foi registrada a menor temperatura do ano no sul do Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros marcaram 6,4 graus negativos hoje pela manhã. Já em Urupema, na Serra Catarinense, além das temperaturas negativas, houve registro de chuva gelada. Na noite de ontem, flocos de gelo caíram em toda a região serrana. A chuva congelada que caiu é facilmente confundida com a neve, mas a diferença entre os 2 fenômenos é que a chuva congelada se forma fora da nuvem. De Estância Velha, Rio Grande do Sul, Tomás Guarese para o Boletim de Notícias.
E com a expectativa de muito frio para o fim de semana, a gente encerra o Boletim de Notícias. Um ótimo fim de semana para você e até segunda, se Deus quiser.